Fala fiel, o Corinthians segue movimentado dentro e fora de campo e o Cereto traz as últimas atualizações do timão. Jogadores do Corinthians são pré-convocados para as seleções do Brasil e da Holanda. E Denner, hein, promessa da base do timão, fechando um contrato milionário com o Chelsea. E no final do vídeo, minha análise sobre essas movimentações e como elas afetam o Corinthians. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e bora acompanhar o vídeo. Do Corinthians. O Corinthians que apresentou hoje o Angileri, Fabrício Angileri, lateral esquerdo, foi apresentado no Corinthians, jogador que veio do Getafe da Espanha, jogador que vai jogar com a camisa 26 no Corinthians. É o único reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Agora fica para a janela do meio do ano, né? O Corinthians que vai inscrever o Fabrício Angileri, lateral esquerdo. Corinthians que tem uma carência para essa posição. Agora o Corinthians tem 4 laterais esquerdos para a posição, né? Tem o Matheus Bidu, tem o Hugo, tem o Diego Palacios e tem também o Fabrício Angileri. É claro que o Fabrício Angileri foi contratado para ser titular da posição e o Corinthians deve se desfazer de um dos laterais. Provavelmente o Corinthians deve emprestar o Diego Palacios, vai tentar emprestar o Diego Palacios. O problema é que o Angileri está há 9 meses sem jogar futebol. Ele disse que no primeiro ano que ele chegou na Espanha, lá no Getafe, ele foi do River Plate para a Espanha, ele participou bastante, mas depois chegou um novo técnico, aí o novo técnico preferiu usar outro lateral e ele acabou não sendo aproveitado. O contrato do Angileri com o Corinthians vai apenas até o fim de 2025. Jogador que foi indicado pelo técnico Ramon Dias, sobretudo pela boa atuação que teve na época do River Plate. É um jogador que atuou e foi escolhido como o melhor lateral esquerdo da Argentina 2 anos seguidos no River Plate. Ele diz que joga em outras posições também, é capaz de jogar em outras posições, mas é claro que a lateral esquerda é a posição que ele mais gosta e ele foi contratado para ser o lateral esquerdo do timão. Portanto, Angileri diz que é um jogador rápido, potente, que se considera com bom jogo aéreo, que tem bom cruzamento, tem boa potência física também. Então, são o cartão de visita, este é o cartão de visita do Angileri, argentino contratado pelo Corinthians e que foi apresentado hoje no timão. Timão que se prepara. Um detalhe, né? Um detalhe importante: o Angileri não vai poder disputar agora. Ele está inscrito no Campeonato Paulista. Então ele pode até ser relacionado para o jogo contra o Mirassol. Dificilmente isso vai acontecer, justamente porque ele não joga há 9 meses, acabou de chegar, só participou de 2 treinos com a camisa do Corinthians. Mas ele já foi inscrito no Campeonato Paulista, entrou no lugar do Pedro Raul. O Pedro Raul que foi para o Ceará e o Angileri foi contratado pelo Corinthians. Na Libertadores da América, ele não vai poder jogar agora, porque só poderá ser inscrito na fase de grupos da Libertadores da América. Aliás, o Corinthians já sabe o dia e o horário que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Vai jogar na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Barcelona em Guayaquil. Esse é o horário confirmado pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Depois, na outra semana, o Corinthians recebe o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena, também às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, em Itaquera. Entre esses jogos, o Corinthians vai jogar as partidas decisivas do Campeonato Paulista, a primeira delas contra o Mirassol. Neste domingo de carnaval, às 6h30 da tarde, o Corinthians pega o Mirassol também na Neoquímica Arena. Bom, noticiário de hoje para você é o seguinte: jogadores do Corinthians foram pré-convocados para as respectivas seleções. O Depay, o Memphis Depay está na lista da seleção da Holanda. O Koeman, Ronald Koeman, veio assistir o Memphis
na Neoquímica Arena, então já era esperado que fosse convocar, que o Memphis Depay fosse convocado para a fase final da Liga das Nações. Ele está numa relação de 25 nomes pré-selecionados para duelos contra a Espanha, no dia 20 e 23 de março. Não bate com as datas das finais do Campeonato Paulista, então o Corinthians pode ficar tranquilo em relação a isso, porque não bate com as datas das finais do Campeonato Paulista. As duas partidas das finais do Campeonato Paulista serão no dia 16 e 27 de março. Caso o Depay esteja na convocação final, ele não corre o risco de ficar de fora de uma eventual decisão do Campeonato Paulista. Então tudo indica que o Depay seja novamente selecionado pelo técnico Ronald Koeman, embora ainda não esteja no primor do seu condicionamento físico e técnico, né? O bom desempenho no Corinthians chamou a atenção do Ronald Koeman a ponto dele vir para o Brasil para assistir aos jogos do Depay, especialmente ao jogo contra a Universidade Central da Venezuela. Foi o jogo que o Depay jogou praticamente os 90 minutos e deu uma assistência para o gol do Matheus Bidu. Então o Memphis volta a ser chamado. Isso era esperado. O que não era esperado são essas duas pré-convocações que eu vou citar agora. 2 jogadores do Corinthians estão numa lista de 52 nomes, lista divulgada pelo Dorival Júnior. O técnico divulgou a relação de atletas pré-selecionados para enfrentar a Colômbia e também a Argentina nos dias 20 e 25 de março pelas eliminatórias. O Yuri Alberto e o Hugo Souza são os 2 nomes que estão entre os pré-selecionados. No caso do Hugo Souza, além do Hugo Souza, os goleiros são o Alisson, o Bento, o Ederson, o Hugo Souza, o Lucas Perry e o Everton, do Palmeiras. Então o Hugo Souza tem uma concorrência muito grande na posição. São 6 goleiros pré-selecionados. Desses 6 goleiros, 3 goleiros serão chamados. Normalmente o Alisson e o Ederson são chamados. E aí o Hugo Souza está disputando uma posição como goleiro da seleção brasileira. Os atacantes, tem muito atacante convocado. E aí é complicado. Antony, Bruno Henrique, Endrick, Estevão, Gabriel Martinelli, Galeano, Igor Jesus, Igor Paixão, João Pedro, Luiz Henrique, Rafinha, Rodrigo, Samuel Lino, Savinho, Vinícius Júnior e Yuri Alberto. São muitos jogadores convocados numa pré-convocação e depois, na semana que vem, o Dorival Júnior vai chamar a lista definitiva. De qualquer maneira, já é sinal de que esses 2 jogadores do Corinthians, tanto o Hugo Souza quanto o Yuri Alberto, estão chamando a atenção do técnico da seleção brasileira. O Hugo Souza, pelas defesas fantásticas que vem fazendo, embora tenha falhado em um dos gols da Universidade da Venezuela, mas mesmo assim falhou em um dos gols, mas fez defesas importantíssimas, fez defesas fantásticas, defesas que salvaram o Corinthians de uma derrota, e o Yuri Alberto tem feito gols decisivos, né? Tá aí o Yuri Alberto com a camisa da seleção brasileira, tem feito gols decisivos, o Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, mas é importante também dizer que mesmo que eles sejam convocados na lista final, é apenas uma pré-convocação, não vai atrapalhar o Corinthians numa possível final de campeonato paulista, né? Porque aí é uma questão de data FIFA, não vai atrapalhar o Corinthians. Os jogadores estarão à disposição do técnico Ramon Dias. Fiel, as coisas estão aceleradas nos bastidores do Timão. 3 jogadores do elenco foram pré-convocados, isso pode impactar diretamente o desempenho da equipe. O que vocês acham disso? Deixe seu comentário. E agora bora falar de um possível negócio milionário. Denner, lateral da base, a caminho do Chelsea.
Bora falar agora sobre o Corinthians, que fechou nas últimas horas a transferência de Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, com o Chelsea. Negociação que já havia começado há 3 semanas. A primeira oferta do Chelsea de 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Fabinho Soldado brigou, reclamou, postergou, quase colocou a negociação em risco, mas o martelo foi batido por 9 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Esses 9 milhões de euros equivalem a 55 milhões de reais. Os bônus podem garantir mais 24 milhões e meio de reais e estão atrelados à performance do jogador com a camisa do Chelsea. Também por insistência do Fabinho, o Corinthians conseguiu ficar com 15% da mais-valia. Se o Denner for ao Chelsea e depois negociado com lucro, o Corinthians fica com 15% do lucro do clube inglês. Denner deve assinar contrato com o Chelsea de 7 temporadas. E a boa notícia para o corintiano vem agora, ele só se apresenta em 2026, quando terá 18 anos de idade. Mas o que mais chama a atenção é, se o Corinthians tem nas categorias de base um lateral da seleção brasileira e que também é contratado pelo Chelsea, por que ter 4 jogadores para a posição no time profissional? Um deles acaba de ser contratado, Fabrício Angeleri, coisa difícil de entender. Só uma observação importante. Essa negociação com o Chelsea acontece também porque a atual administração, a atual diretoria do Corinthians, quando renova o contrato do atleta com 16 anos de idade, lhe paga apenas 5 mil reais por mês de salário, causando um contrato com multa extremamente baixa no futebol brasileiro. Vocês sabem que Juliano Bertolucci era um empresário do atleta, e o Corinthians passou a correr o risco de o Bertolucci pagar o valor da multa rescisória e colocá-lo na Ferroviária, time do seu filho. Só para completar, Angeleri foi inscrito no Campeonato Paulista e fica à disposição para o confronto contra o Mirassol, marcado nesse domingo, com promessa de estádio cheio. Todos os ingressos foram vendidos. E aí, fiel, será que essa venda é um bom negócio para o Corinthians? Ou estamos perdendo mais uma joia da base antes da hora? Agora eu vou trazer minha análise completa sobre essa negociação e o impacto das convocações no elenco do Timão. Fala, corintianada, gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians, para que não reste dúvida, tá aí fonte também do GE, tá? Falando dessa negociação entre Denner e Chelsea. Vou dar uma destrinchada na matéria aqui para a gente tirar todas as dúvidas a respeito dessa negociação, que pode chegar aí a 12 milhões de euros, né, envolvendo os bônus do atleta. Vocês viram aí a informação pelo Nicola. Sei que talvez tenha alguém, eu não costumo trazer trechos do Nicola, enfim, pode ser que tenha alguém que fale da fonte e tudo mais, mas confirmei aqui também pelo GE, e o Nicola veio primeiro com a informação, então resolvi trazer para vocês aí esse trecho para poder falar desse assunto envolvendo esse lateral, que é da base do Corinthians, que é uma revelação, que é de seleção brasileira, que vai ficar no Timão até os 18 anos, mas não é utilizado, tem apenas de 16 anos, né? Aí é aquilo, né? A opção técnica de não utilizar o garoto, o Corinthians aí até agora concretizando a situação envolvendo o lateral argentino. Então a transferência está sendo fechada aí por 12 milhões de euros, cerca de 76 milhões, sendo 8 milhões de euros fixos, mais 4,5 milhões de bônus, caso o jovem cumpra metas. É uma situação que eu já trouxe para vocês aqui no canal a respeito do Denner. Deixa eu pegar uma água aqui, galera, peraí. É uma situação que eu trouxe para vocês, já falando do Denner, né, da possível saída dele do Corinthians. A gente sabe da situação que envolve ele, o empresário. O Corinthians se viu uma situação que ia acabar perdendo o atleta, e daí então a negociação para a saída do jogador. É triste porque é uma jovem promessa da base, lateral é uma posição rara, tanto que o Chelsea, vendo aí o garoto, já correu atrás para poder contratar essa jovem promessa, porque é uma posição em escassez no futebol mundial, né? A gente vê o que a gente está sofrendo, já não é de hoje, já tem um tempo. A gente ainda tinha o Fagner ainda em atividade em 100% aí do que ele conseguia fazer há 2, 3 anos atrás, mas aí nos últimos anos também ele veio caindo bastante de produção, e é uma posição muito difícil de se conseguir no futebol.
Eu fico chateado porque o valor podia ser melhor, mas tem toda essa situação envolvendo o Juliano Bertolucci, que é o empresário do garoto. E aí tá aí a saída do rapaz do Corinthians, né? Ainda vai ficar aí até os 18. Espero que o Corinthians utilize, né? Tem aí quase 2 anos aí, só 2026 que ele vai embora. Acho que não teria o porquê não testar o garoto também na posição, já que o Léo Maná, ó, já que o Palácios parece que não agrada a comissão técnica e realmente não vai ficar. O Hugo e o Bidu são sujeitos a chuvas e trovoadas, então sei lá, né? Podia testar o garoto. O Paulista já tá para as fases agora decisivas, né? Tinha a possibilidade de testar, eu sempre falo, acho bom usar o Paulista os primeiros jogos para poder testar essa garotada. Agora daqui para frente é só jogo sério, né? Então fica pouco complicado. Teve essa situação também do reforço do Corinthians se apresentando oficialmente, dando entrevista coletiva, falando um pouquinho da época dele do Getafe, da época dele no River, falando um pouquinho dele, da amizade dele com o Ramon Dias, que o Ramon Dias foi quem ajudou muito na vinda do jogador para cá, e se diz pronto, se diz que joga até em outras posições. Interessante a coletiva deles, quem não conferiu, vai lá na Corinthians TV conferir. Espero que ajude, espero que possa jogar, e ele já está inscrito no BID, né? Informação importante, ele já pode estrear pelo Corinthians nesse final de semana. Vamos ver se ele tiver em condição física, eu acho que pode ser até que ele seja relacionado. Tava treinando lá normalmente no Getafe, então acredito que pode ser que até apareça aí. Não sei se vai ser utilizado já logo nesse primeiro jogo, mas pode ser que sim, porque o Corinthians está sofrendo com essa posição de lateral. E para terminar, vamos falar aqui rapidinho, né? A gente tem aí o Hugo Souza e o Yuri Alberto na pré-lista aí de convocação para a seleção brasileira. 2 jogadores que a gente pode acabar tendo aí figurando a amarelinha. É interessante, né, para os jogadores, faz bem se não mexer com o ego dos caras e os caras entenderem a situação toda, com comprometimento e tudo mais. Eu acho que não tem problema nenhum. A gente tem o Memphis também, que também está na pré-seleção aí da Holanda e provavelmente também vai ser convocado. Mas é aquilo, né? Eles são jogadores que não vão atrapalhar porque vai ter data FIFA, vai parar o campeonato, vão estar de volta para as possíveis finais do Campeonato Paulista, que a gente imagina que o Corinthians vai conseguir passar pelos 2 primeiros embates e ir para a final do Paulistão. Então acredito que não vai atrapalhar em nada essa situação, mas tá aí, tanto o Hugo Souza quanto Yuri Alberto, quanto o Memphis. Eu acho que é certeza mesmo. O Yuri e o Hugo vamos ter que aguardar para ver a lista da seleção, acho que 50 jogadores, né, a pré-lista. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam das informações todas de hoje do Timão. Então é isso, fiel. Pré-convocações, Denner pode ir pro Chelsea e muitas movimentações no Corinthians. Deixa a sua opinião nos comentários. O que vocês acharam dessas notícias? Comenta aí. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!